Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos hoje para a sexta aliada Parashá Shofitim, Juízes, que está no capítulo 19 de Devarim, a partir do versículo 14 e vai até o capítulo 20, versículo 9. Antes, vamos abrahar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolhestes dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Não movam as marcas de seu vizinho, de onde elas foram postas muito tempo atrás, na herança que em breve será de vocês na terra que Adonai, seu Elohim, dá a vocês, para que tomem posse. Uma testemunha apenas não será o suficiente para incriminar uma pessoa por qualquer transgressão ou pecado de qualquer tipo. A questão será resolvida se houver apenas 2 ou 3 testemunhas que se pronunciem contra o acusado. Se uma testemunha se apresentar e der um falso testemunho contra alguém, então as pessoas envolvidas na controvérsia deverão apresentar-se diante de Adonai, dos Coanim e dos juízes que servirem naquele tempo. Os juízes investigarão com cuidado. Se descobrirem que a testemunha mente e dá falso testemunho contra seu irmão, que façam com ela o que ela intencionava fazer a seu irmão. Desse modo darão fim a esse tipo de impiedade entre vocês. Aqueles que permanecerem ouvirão a respeito, terão medo e não cometerão mais essa maldade entre vocês. Não tenham piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando vocês saírem para combater seus inimigos e virem cavalos, carruagens e um exército maior que o seu, não tenham medo deles, pois Adonai, seu Elohim, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando entrarem em uma batalha, o Cohen deverá postar-se à frente e dirigir-se ao povo. Ele deverá dizer: Ouça Israel, vocês estão para entrar em batalha contra seus inimigos. Não se desanimem, nem temam. Não se alarmem, nem sejam amedrontados por eles, pois Adonai, seu Elohim, vai com vocês lutar a seu favor contra seus inimigos e dará vitória a vocês. Então os oficiais falarão com os soldados. Eles dirão: Há algum homem aqui que tenha construído uma casa nova, mas que ainda não a tenha dedicado? Volte para sua casa agora. Pode ser que morra lutando e outro homem então dedique sua casa. Há aqui algum homem que tenha plantado uma vinha sem ter usufruído seu fruto? Volte para sua casa. Pode ser que ele morra lutando e outro homem usufrua seu fruto. Há aqui algum homem comprometido com uma mulher, mas que ainda não se tenha casado com ela? Volte para sua casa. Pode ser que ele morra lutando e outro homem se case com ela. Os oficiais acrescentarão ao que tiverem dito aos soldados: Há aqui algum homem que tenha medo ou que se sinta acovardado? Volte para sua casa. Pode ser que seu temor corrompa seus companheiros. Quando os oficiais tiverem terminado de falar com os soldados, comandantes serão designados para liderar o exército. Amém. Vamos abrahar, posterior. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'hayeu lanatah betorreinu. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários. Sobre o versículo 14, não removerás o limite da herança de teu companheiro. Isto significa também invadir o direito alheio
como fazer alguém perder o emprego para você ocupá-lo, e assim por diante. Versículo 18: E se forem falsas as testemunhas. Este versículo trata da lei das testemunhas falsas, Edim Zomemim, desmentidas por outras testemunhas, dizendo-lhes: Vós estivestes naquele dia e naquela hora conosco em tal lugar. Como podeis testemunhar num caso em que não estivestes presentes? Depois dos juízes indagarem e comprovarem a veracidade das palavras das testemunhas primeiras, deveriam receber o mesmo castigo que pensavam fazer condenar a vítima da calúnia. Se fosse questão financeira, as testemunhas falsas pagavam a importância em partes iguais, sendo o castigo malkut, açoite. Cada um deles recebia as 39 açoitadas. E se pensavam condená-lo à morte, todas as testemunhas falsas deveriam ser mortas. Se a condenação que queriam fazer infligir à vítima era uma coisa que não se podia aplicar nas falsas testemunhas, como, por exemplo, se dissessem de um Cohen sacerdote que este era filho de uma mulher Gerushá ou Halutzá, divorciada ou liberada pela lei do levirato, pois o Cohen não podia casar-se com estas mulheres, e se o fazia, nem ele nem os filhos podiam exercer o sacerdócio. Neste caso, as testemunhas falsas recebiam o castigo de malkut, os açoites. Não os temerás. Diz o provérbio popular que a história se repete. Para nós, filhos do povo de Israel, a história nunca mudou. Mudaram só os protagonistas e os opressores. Os alvos dos inimigos se alternam, os métodos e os sistemas ficaram mais sofisticados, mas eis o milagre constante, o enigma incompreensível pelos povos e que a história judaica se encarregou de tornar um fato incontestável a cada catástrofe que o assola. O povo judeu sai mais forte, mais vigoroso para lutar pela sua existência e garantir sua independência física e metafísica. O sacerdote se chegará. O sacerdote que falava estas palavras era denominado Kohen Mashuar, Milhamá, sacerdote ungido de guerra. Antes de sair à guerra, ele pronunciava as palavras dos versículos 3 e 4 e um outro sacerdote as transmitia ao povo. O Kohen Mashuar Milhamá dizia também estas palavras, que o homem que edificou, etc., versículos 5 a 7. E um policial as repetia. Depois o policial pronunciava dizendo, que o homem medroso, etc., versículo 8. E o outro policial levava as mesmas palavras ao povo. O homem que edificou uma casa nova. Morada, vinha, trabalho e depois mulher. Eis a moral, que encerram os versículos 5, 6 e 7. Antes de casar, o homem deve possuir uma morada e ter um trabalho do qual possa manter-se ele e sua mulher. Somente depois poderá pensar em casar. No entanto, no capítulo 28 deste mesmo livro, versículo 30, estas coisas estão mencionadas em ordem invertida: mulher, morada e trabalho, o que é também um dos castigos mencionados naquela paraxá para o israelita que desobedecer à voz do Eterno, pois ele fará todos os seus atos se realizarem, ao contrário das normas regulares do ser humano que cumpre a vontade divina. Estes são os comentários dessa aliá. Shalom a todos.